Boa noite a todos e a todas. Bem, é com muita alegria que eu volto a essa casa e hoje em especial, Socorro dividindo, conosco esse momento. Muito grata também porque, diferentemente do que ocorre em outras casas espíritas que eu sou convidada para poder proferir palestra, aqui em Socorro geralmente são eles que nos indicam o tema. E isso acaba sendo uma surpresa muito interessante. É óbvio que Toninho e Socorro faz algumas negociações, veja esse, veja aquele, 4 temas que Toninho havia me sinalizado. Eu negociei um dos temas, não foi esse, mas isso acaba sendo uma experiência muito interessante, porque comumente na SEJA, que é a casa espírita a qual eu sou vinculada, eu que geralmente escolho os temas. E aqui a prática de sempre se tirar um tema dentro dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, via essa casa é a oportunidade de construir uma palestra refletida prioritariamente em cima do Evangelho. Então, isso por si só já nos é um presente muito interessante de o primeiro passo, talvez a estrutura principal de se pensar a discussão da palestra ser fincada no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. E quando eu recebi esse tema, então, acho que Toninho, de certa forma, também me conhece um pouco, sabe um pouco do meu próprio viés nas abordagens das palestras. Acho que muita gente sabe da minha vinculação à própria obra de Joana de Ângeles, e aí ela acaba me presenteando, de fato, com um tema desse. O cisco e a trave no olho, a necessidade do autodescobrimento. Tendo em vista que a gente poderia abordar essa palestra sobre inúmeros viés. Quando eu parei de maneira mais atenta para ler essa passagem do Evangelho, que de certa forma vai dar o pano de fundo para as discussões dessa noite, eu imaginei que nós poderíamos nos aprofundar um tanto mais na abordagem de refletir o orgulho, tendo em vista que é um dos tópicos que Kardec aborda quando ele vai problematizar essa passagem que está lá no Evangelho de Mateus. Mas aí eu achei importante o viés que Toninho, de certa forma, escolheu para pensar nessa abordagem, que é trabalharmos a necessidade do autodescobrimento, que é uma outra perspectiva que a gente pode focar essa reflexão do cisco e da trave no olho. E eu confesso que eu fiquei pensando, vai ser cenas para os próximos capítulos, trabalhar esse mesmo tema do Evangelho com um foco no orgulho, mas hoje a gente vai trabalhar com foco no autodescobrimento. E é interessante porque a gente vai vendo as inúmeras possibilidades que a gente pode explorar o Evangelho, que às vezes a gente acha que já conhece aquela passagem, aí depois a gente vê que conhece muito pouco, quão há ainda de possibilidade de poder se explorar sempre mais a fundo as abordagens que Kardec nos presenteia nesse livro. E aí nós gostaríamos de fazer alguns destaques em especial. Eu vou ler novamente esse trecho que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 3 a 5, que é justamente uma assertiva, muito contundente que Jesus nos apresenta, ao nos dizer: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, retirai primeiramente a trava do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro no olho do vosso irmão. E uma das primeiras questões que eu fiquei a refletir, lendo um tanto mais atentamente essa passagem do Evangelho, porque particularmente eu nunca tinha feito uma palestra com foco nessa temática, eu confesso a vocês que hoje, pela primeira vez, eu parei para pensar o que é um cisco e uma trave. Porque comumente eu fazia uma leitura muito rápida de que a mensagem que Jesus estava querendo nos trazer de imediato era uma reflexão sobre a hipocrisia nossa de cada dia.
né, de termos muita facilidade de olhar o defeito do outro, muita facilidade em olharmos o defeito do outro e muita dificuldade de enxergar os nossos próprios defeitos. Mas confesso que eu não tinha me atentado, de certa forma, para refletir sobre esses símbolos que Jesus havia nos presenteado. Eu gostaria de fazer uma ressalva antes de continuar, né, com relação à minha fala. Eu acho que a primeira ressalva que eu gostaria de fazer essa noite, antes de adentrar com um pouco mais de atenção ao texto, é de dizer que essa palestra eu fiz para mim. E eu espero que vocês possam aproveitar um pouco das reflexões que são e serão muito importantes para mim. Porque falar de um tema desse e não utilizar de uma postura acusatória, de não constranger o outro para uma forçação de barra de reflexão, por isso que eu gostaria, desde já, de fazer essa ressalva inicial. Então, caso haja, né, algumas reflexões mais contundentes, mais incisivas, deem um desconto que isso eu estou trazendo para mim. Quem quiser se aproveitar, colar junto comigo e refletir junto, massa. Mas também, se não puder, não tem problema. Eu acho importante fazer essa ressalva inicialmente, porque eu não quero aqui estar assumindo postura acusatória com relação a seu ninguém, tendo em vista que seria um contrassenso a própria proposta que Jesus nos apresenta com essa passagem do Evangelho, tá? Então, bora lá. Primeiro, eu juro a vocês que mesmo sabendo o que é cisco, eu fui para o dicionário aprofundar um pouco o significado do que poderia ser sargueiro. E fazendo o contraponto do que seria essa trave. Porque argueiro, ou esse cisco, é uma penugem insignificante que sai de um objeto maior. Se fazendo o contraponto com relação à trave, a trave é um torrão de madeira bem grande. E o argueiro é aquela farpazinha que de vez em quando, né, a gente cutuca no dedo quando manuseia, né, um pedaço de madeira pouco polida. Quando eu parei hoje para ler essa passagem do Evangelho, eu digo, olha só o que Jesus está querendo dizer. A gente está prestando atenção numa farpazinha de nada que está no olho do nosso irmão. E uma tora bem grande de madeira que está enfiada no nosso próprio olho, a gente não consegue enxergar. Então a primeira reflexão que me saltou aos olhos é, olha, às vezes o que é muito pequeno no outro, eu realço demais. E o que é gigantesco em mim, eu não consigo enxergar. E aí, talvez por conta disso, eu pensei que não seria oportuno, nesse momento, abordar a questão necessariamente do orgulho, que poderia ser uma outra reflexão muito importante, inclusive pegando alguns textos interessantes que estão lá no Livro dos Espíritos. Mas como o Tonho foi muito sabido e me deu a temática do autodescobrimento, eu fiquei a pensar que a reflexão maior seja no sentido de refletirmos como melhor enxergar a nossa trave. Porque quando ele anexa ao tema o cisco e a trave no olho, colocando a necessidade do autodescobrimento, o recorte que eu tomei para mim, para refletir esse tema é como melhor enxergar a trave que está no nosso olho. Sendo uma estratégia primeira, como o próprio Jesus nos assinalou. Primeiro olha a trave que está no teu olho, para depois, como ele bem colocou, aí então vereis depois, podereis enxergar melhor como retirar o cisco do olho do vosso irmão. Então, a necessidade do autodescobrimento, nós só teremos de fato melhores condições de ajudar aos nossos irmãos quando a gente conseguir se enxergar com um pouco mais de profundidade, de responsabilidade, numa tomada de consciência um tanto mais ampliada. E uma outra observação que eu também me atentei hoje lendo essa passagem do Evangelho. Porque primeiro Jesus diz o seguinte: porque vedes um cisco no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trava no vosso. Primeiro ele pergunta, por que vedes?
E aí depois ele complementa: ou, como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Então, uma segunda coisa que me chamou a atenção lendo essa passagem. Primeiro, a gente observa. A gente observa o erro do outro. E o erro do outro nos chama a atenção. O erro do outro é agigantado a partir das nossas percepções. Mas às vezes a gente não fica satisfeito de só olhar o defeito do outro. A gente ainda se acha na autoridade de ir lá e tirar. Além de não só observar, às vezes a gente acha que tem autoridade de dizer o que é que o outro tem que fazer e querer fazer por ele. Porque quando Jesus coloca, quando pergunta, né? Como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro no vosso olho. Às vezes a gente não apenas realça, mas quer lá, quer fazer o trabalho que é do outro. Quer mandar na vida que é do outro. Quer dizer como é que o outro precisa se comportar, como o outro tem que ser. Gente, eu fiquei mexida. Porque isso muito é dos nossos comportamentos. De achar que além de termos autoridade de estar, né, metralhando, falando, fofocando sobre a vida do outro, às vezes a gente quer resolver por ele as suas próprias dificuldades e imperfeições. E é por isso que, de fato, a gente precisa refletir de maneira mais atenciosa sobre a questão da trave em nosso próprio olho. E aí, pensando nessa perspectiva desse segundo ato, da gente querer ir lá e retirar a trave do olho de vosso irmão, eu particularmente fiz uma associação com a frase de Joana de Ângeles, que está lá no livro Espelhos da Alma, que Joana traz uma observação que eu acho, né, muito oportuna, quando ela nos diz que ninguém pode ajudar aquele que não se auxilia, porquanto as atividades e tarefas que dizem respeito à conquista do si mesmo são intransferíveis. Se tomarmos essa lição de maneira reflexiva, aí eu vou traduzir de uma maneira, né, um tanto particular. Cada um se meta com o seu cada um. Que só tomar conta da vida da gente dá um trabalho muito grande. E se cada um pudesse tomar conta de sua própria vida de maneira atenciosa, com consciência, com compromisso de transformação, a gente, no final das contas, acabaria ajudando a vida de todo mundo. Mas como a gente fica nessa tentativa de querer sempre estar tirando o argueiro do olho do irmão, se ocupando muito com a vida do outro, do que o outro precisa fazer, né, dando os conselhos, vá por aqui, vá por acolá, a gente perde a mira de resolver a nossa própria caminhada. Porque essa assertiva de Joana, de que ninguém pode ajudar aquele que não se auxilia, porque a gente sabe que nos nossos dramas cotidianos nas relações, a gente é bem assim, né? De querer resolver, de querer que o outro faça o que a gente acha que é certo, de querer, assim, abrir os olhos do outro, assim, forçosamente, sem respeitar que talvez não é o momento do outro. Porque só há possibilidade de auxílio se a outra alma estiver disponível para assim receber. E mesmo que essa alma esteja disponível para receber as nossas orientações, ainda caberá ao livre-arbítrio dela escolher o que é que ela vai fazer. Não é porque a gente está todo, né, trabalhado na fraternidade, no altruísmo, na solidariedade, está ali todo disponível para ajudar, que o outro precisa necessariamente seguir a cartilha que a gente entoou. Então, isso desde já é uma reflexão oportuna para que a gente não violente e o outro não está querendo nem abrir o olho, a gente está querendo escancarar o olho para poder tirar esse cisco. Ele está dizendo, mas eu não estou vendo cisco, mas tem um cisco enorme aí, deixa eu tirar. O outro precisa sentir o incômodo do cisco, o outro precisa enxergar o seu cisco, para ele mesmo ir abrindo-se a escutar as orientações externas, fazer o seu trabalho dele mesmo, conseguir tirar o cisco do seu próprio olho.
E aí nós vamos para o primeiro comentário que o Kardec nos traz nessa passagem do Evangelho, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, quando ele diz o seguinte: é uma insensatez dos homens ver o mal nos outros antes de ver aquele que está em nós próprios. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar seu íntimo num espelho, transportar-se de algum modo para fora de si, se isso fosse possível, e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que eu faço? Indiscutivelmente, o orgulho faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Quando eu li essa passagem de Kardec, eu remeti imediatamente a outra passagem muito rica, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919A, que é um texto do Espírito Santo Agostinho. Eu já tive a oportunidade, inclusive acho que num dia à tarde, que eu vim dar uma palestra aqui, com o tema do autodescobrimento também, me debruçar de maneira um tanto mais demorada com relação a essa questão 919 do Livro dos Espíritos. E aí, como hoje, eu não queria meio que repetir parte das discussões que nós já havíamos travado antes nessa palestra, eu fui para um outro foco, mas trazendo um recorte dessa fala do Santo Agostinho. Então, assim, primeiro que vale a pena ler a questão 919, ler a questão 919A completa, porque eu acho que é uma pergunta que quem de fato está nessa proposta de um compromisso pessoal, do autodescobrimento, a gente precisa ir voltar umas 10.000 vezes para ler essa questão com tanto mais de atenção. Mas mesmo sem se aprofundar, eu gostaria de fazer uma repetição com relação à questão 919, porque para quem ainda não assistiu, quem não teve a oportunidade de assistir a palestra, quem nunca leu essa parte do Livro dos Espíritos, eu acho que fica aqui a indicação. A pergunta que Kardec faz à espiritualidade é: qual é o meio prático mais eficaz, que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E a espiritualidade tem uma resposta curta e profunda. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, conhecer a si mesmo é o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar já nesta vida, tá? Não é nas reencarnações futuras, não. Se começar agora, a gente tem melhores chances de já se melhorar agora. Então, conhecer-se a si mesmo é o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Porque é pelo fato da gente não se conhecer que a gente acha que os processos obsessivos, que a gente acha que a gente está se resvalando nos desejos animalescos, nas paixões doentias e viciosas, que é só problema de obsessor que está aqui colado comigo. E a gente não consegue amadurecer a compreensão de que na lei da afinidade sou eu que fico capturando e obsediando os obsessores, por conta dos meus desejos, das minhas afinidades. Então a gente acaba vivendo às cegas, vivendo uma vida às cegas de si mesmo. Então conhecer a si mesmo também faz com que a gente entenda o teor dos nossos próprios processos obsessivos e entenda por que é que esse mal está sendo atraído e está se reproduzindo em nossas vidas. Esse mal eu coloco entre aspas, porque amplia mal para as nossas dificuldades, para as nossas provações, expiações, tarefas e daí vai. Mas aí Kardec, para nos ajudar, isso é meu entendimento, eu conversando com o Livro dos Espíritos, eu fico imaginando isso. Para nos ajudar, ele não fica só nessa resposta. Ele diz assim: esse povo que já tem muita dificuldade de se olhar, está vendo que vão passar batido só escutando uma resposta dessa? Aí ele vai e cria a questão 919A. E a pergunta que ele faz na 919A é a seguinte: conhecemos a sabedoria dessa máxima, conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Gente, o que Kardec faz por a gente é coisa que só pai e mãe faz. É espiritualidade superior. Diga aí esses meus filhos, assim, um tanto ignorantes ainda, que danada que eles podem fazer para poder empreender esse trabalho que é tão difícil de conhecer-se a si mesmo. E aí a gente tem um texto
muito elucidativo do Espírito Santo Agostinho. Não vai dar para a gente explorar esse texto todo, porque eu quero trazer outras observações. Inclusive, na palestra anterior, eu ainda trouxe recortes mais detalhados a respeito do que Santo Agostinho nos propõe, o que era que ele fazia para poder empreender, né, esse processo, esse meio de conhecer-se a si mesmo. Mas aí eu vou trazer um recorte que eu acho importante para a gente refletir o cisco e a trave no olho. Olhem essa observação que o Santo Agostinho nos traz. Uma primeira que eu acho uma frase riquíssima, ele diz: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Quer evoluir? Conheça-se. Para achar que está evoluindo sem estar evoluindo. Para achar que está se melhorando e só está criando aparência. Para achar que agora conheceu Jesus está tudo resolvido. Então, quer evoluir? Conheça-se profundamente. E aí ele vai trazendo algumas observações interessantes. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Santo Agostinho já está dizendo quais são os mecanismos psicológicos de fuga que a gente utiliza para dificultar esse processo. Não é justamente aí que o negócio é difícil? Julgar a si mesmo, se conhecer, porque comumente a gente, na ilusão de que é amor próprio, a gente acaba desculpando as nossas próprias faltas, racionalizando, botando a culpa no outro, ou se vitimizando, e a gente acaba dificultando esse processo. Por isso que ele faz essa reflexão em forma de pergunta, né, nesse trecho. Ele ainda diz, trazendo um exemplo: o avarento se considera apenas econômico e previdente. Os orgulhosos julgam que em si só há dignidade. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. A dica que Santo Agostinho está dando aqui é a dica que Kardec dá lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sabendo que há uma dificuldade muito grande da gente se enxergar, qual é a dica que ele faz? Imagine se outra pessoa tivesse feito isso. Como era que a gente julgaria? Gente, isso é uma estratégia para poder se autoconhecer. Porque como a gente cai nessas armadilhas de querer se justificar, de querer se vitimizar, de ficar racionalizando as coisas, como a gente cria essas armadilhas para dificultar, a gente acaba meio que se atropelando nesse processo de se autoconhecer. Então, essa é uma dica importantíssima. Está na dúvida, está com dificuldade de avaliar se o que você fez foi certo ou errado, se foi coerente ou se foi incoerente. Coloque como se outra pessoa tivesse feito isso no seu lugar e preste atenção como você avaliaria se outra pessoa tivesse feito aquilo. Essa é uma dica, mas ele vai além. Se a censurares noutrem, não na poderia ter por legítima quando fosse o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes. Vou dar uma paradinha aí porque tem um complemento. Está com dificuldade de saber, de avaliar a sua ação? Autoanálise. Está com dificuldade de avaliar se a sua autoanálise está coerente ou não está? Imagine se outra pessoa fizesse. Como você julgaria? Continua com dificuldade, que a gente é, né? A gente é trabalhoso nesse processo. Continua com dificuldade, peça a opinião de outras pessoas. Peça a opinião de quem você julga que é uma pessoa sensata, uma pessoa madura. Ajuda demais. Fulaninho, deixa eu te contar um negócio aqui. Se abrir a essa possibilidade. Gente, nós somos muito refratários a isso. A gente tem muita dificuldade de lidar com as críticas. É muito bom receber elogio, mas quando vem uma crítica, a gente já se arma feito um gato medroso, só esperando um bote. Então, qual a outra estratégia que o Espírito Santo Agostinho está nos dando nesse sentido? Para que a gente se abra a receber críticas,
a pedir a avaliação dos nossos atos, dos nossos posicionamentos, da maneira como a gente se posiciona para as outras pessoas. Mas ele não fica aí, tá? Ele ainda complementa. Portanto, assim, procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. Parando aqui, antes de complementar. Porque às vezes, aquela pessoa que a gente tem uma consideração, que a gente vai lá, já é difícil, né? Mas a gente vai lá e pede a opinião dela para que ela avalie uma situação nossa. Mas às vezes, a gente sendo uma alma muito complicada como a gente é, a pessoa talvez fique um tanto receosa, porque não quer perder nossa amizade, né? Não quer perder o carisma que tem por a gente. Vai que vai ficar uma situação meio embaraçosa, principalmente se for uma pessoa muito delicada e muito educada. E aí talvez, a gente não vai conseguir ter aquela avaliação, né? Mas o que ele diz? Não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto eles não têm nenhum interesse em mascarar a verdade, porque dizem na nossa cara limpa. E infelizmente, por causa do nosso orgulho, não é à toa que Kardec fala do orgulho nessa passagem, a gente perde uma excelente oportunidade de se conhecer. Porque a gente vai achar que é porque ele é despeitado, é porque ele não gosta de mim, porque ele tem inveja. E a gente fica sempre, né, arrumando desculpa. E o que eu estou querendo dizer com isso não é que necessariamente o nosso inimigo tenha a verdade a nosso respeito. O convite é muito mais no sentido de estarmos disponíveis para recebermos. Porque a reflexão é dizer, eu vou escutar o que fulano está dizendo a meu respeito. Eita, pode ser que seja isso mesmo. Não, mas eu acho que ele exagerou naquilo outro. Então a gente vai fazendo um filtro. Quando a gente está aberto a se autoconhecer, a gente vai fazendo essas negociações. E aí ele complementa. Deus muitas vezes os coloca, os nossos inimigos, Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho. Novamente, a correlação que Kardec traz em relação ao espelho. Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Prescrute conseguintemente a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar-se de si as más tendências. Então, assim, eu acho que a primeira reflexão bem difícil é dizer, não maldizermos os nossos inimigos, estarmos mais atentos a essas avaliações, entendamos por que dessa nossa encrenca com esse nosso irmão. Isso tem tanto a nos ensinar, gente, mas é tanto mesmo a nos ensinar. E ele finaliza fechando com essa dica primorosa. Perguntemos sempre a nossa consciência, sempre. Quem está disponível para se melhorar precisa ser um investigador de si mesmo continuamente. Porque é essa a primeira dica que o Santo Agostinho dá no comentário a essa questão. Dizer o que era que ele fazia todas as noites. Um processo de autoavaliação todas as noites. Perguntando insistentemente à sua consciência para que ela pudesse lhe orientar. E nesse processo, prestemos atenção nos nossos sonhos, nos nossos atos falhos, né, nos nossos impulsos, o que é que mexe com a gente, o que é que do outro se expressa e me incomoda. E aí que a gente vai gradativamente autodescobrindo-se. E nós fomos também para o capítulo 7 de um livro de Joana que eu acho uma preciosidade. Quem quiser começar esse empreendimento de autodescobrimento, eu acho que esse é um dos primeiros livros a estar assim, no topo das prioridades. É o livro Ser Consciente. E eu selecionei um trecho do capítulo 7 porque eu acredito que seja uma abordagem muito interessante que Joana nos oferta, a fim de que a gente possa entender um pouco
dessas armadilhas psicológicas que a gente cria para dificultar esse processo de autodescobrimento. Então é meio que um contraponto, né? Eu preciso falar um pouco sobre os mecanismos de defesa do ego, para a gente entender quais são as armadilhas que nós criamos para dificultar o processo de autodescobrimento. Porque conhecendo minimamente esses mecanismos de defesa, pelo menos eu vou estar um tanto mais atento ao que eu faço, ao que eu penso, como as minhas emoções se mobilizam, que tipo de sentimento ele é acirrado. Então, compreender um pouco sobre os mecanismos de defesa acaba sendo uma outra estratégia importante, né, para essa empreitada, para a gente conhecer o tamanho dessa trave que está em nossos olhos. E aí eu gostaria, né, de abordar, mas fazendo a ressalva. Quem puder, leia o livro todo. Quem não puder, leia o livro todo. Pelo menos leia esse capítulo 7 do livro Ser Consciente, porque tem muitas observações interessantes que Joana está aqui. Por conta do tempo, eu não vou conseguir, né, me debruçar de maneira mais atenta a isso. Ela primeiro começa a dizer o seguinte, sobre os mecanismos de defesa do ego. Diz o seguinte: habituado ao não enfrentamento com o self, né, com o nosso Deus interno, o ego camufla a sua resistência à aceitação da realidade profunda, elaborando mecanismos escapistas, fugindo, de forma a preservar o seu domínio na pessoa. E quais são esses mecanismos de defesa que ela aborda nesse trecho do capítulo? Compensação, deslocamento, projeção, introjeção e racionalização. Eu vou tentar falar bem rápido, porque o tempo corre numa velocidade que só Jesus. Mas bora lá. Primeiro, compensação. Que danado é esse mecanismo de defesa? Gente, isso é doutrina espírita, tá? Infelizmente, às vezes a gente não explora as preciosidades que às vezes estão em nossas mãos. Ter uma obra como a obra de Joana de Ângeles ao nosso dispor para tentar empreender um processo que Santo Agostinho diz que é o processo seguro, que é a chave para o nosso progresso individual, e a gente não dá a devida atenção a isso, é jogar a pérola aos porcos. Olha só, bora lá. Compensação. Que mecanismo de defesa é esse? Ela diz o seguinte: procura compensar um comportamento negativo, substituindo por um comportamento aparentemente positivo. Quando o indivíduo atuar por meio de atitudes exageradas em qualquer área, estará camuflando desejos inconscientes opostos. E eu gostaria de trazer alguns exemplos para poder melhor explicar que danado é esse mecanismo sobre a compensação. Primeiro, quando ela procura compensar um comportamento negativo, substituindo por outro comportamento aparentemente positivo. E ela traz, por exemplo, o comportamento da pessoa puritana. É um comportamento exagerado. Na reflexão a respeito do puritanismo, a pergunta é: está querendo compensar o quê? Qual é o outro oposto do puritanismo? Eu vou ler para assim não ficar muito achando que é Rafaela. Graças a Deus a gente tem Joana para melhor explicar essas questões. Olha que observação interessante essa que Joana nos traz, quando nos vai dar esse exemplo para a gente entender esse mecanismo da compensação. Olha essa observação que ela nos traz a respeito da compensação. O excesso de pudor, a exigência de pureza, provavelmente são compensações por exorbitantes desejos sexuais reprimidos e anelos de gozos promíscuos vigentes no ser profundo. Isso é só um exemplo. A gente pode levar esse exemplo, por exemplo, para o perfeccionismo. O que é que o perfeccionismo de uma pessoa pode indicar? Essa atitude exagerada. Será que é porque ela tem um sentimento de achar que não é nada, de uma desvalorização muito grande? Então ela precisa ser perfeita para poder compensar isso que no fundo é uma desvalorização que ela tem a respeito de si mesma? Então o que Joana nos faz refletir a respeito da compensação é: observemos os nossos comportamentos ou pensamentos exagerados, porque possivelmente está sendo uma estratégia de compensar algo muito mal resolvido internamente.
Então, às vezes, o comportamento da puritana é porque ela é uma promissa que é muito difícil ter que se confrontar com esse conteúdo de ter sentimentos sexuais desgovernados, indisciplinados. E aí uma forma que ela se utiliza para poder suportar esse seu lado sombrio, eu coloco entre aspas, porque eu não vou conseguir, né, explicar de maneira mais profunda esse conceito de sombra, mas esse é um mecanismo que ela faz para poder negar o que no fundo ela ainda o é. Então, um indicativo para que a gente possa estar atento a esse mecanismo de defesa é: observemos os nossos comportamentos exagerados. Observemos porque é que a saia de fulana curta me incomoda tanto. E aí a gente gradativamente vai deixando de olhar o cisco do olho do outro e perceber que a minha trava é muito grande, talvez por conta disso eu me incomoda tanto o jeito que fulaninha se veste ao vir para a casa espírita. Um outro mecanismo de defesa que ela nos traz é o deslocamento. Quando ela nos diz: quando se experimenta um sentimento de revolta ou de animosidade contra alguém ou alguma coisa, mas que as circunstâncias não permitem expressar, o ego desloca-o para reações de violência contra objetos que são quebrados ou a outras pessoas que não estão envolvidas na problemática. Eu vou dar um exemplo para deixar mais claro o que danado é esse deslocamento, né? Vamos dizer, a gente está numa situação, né, que eu não consigo expressar a minha raiva, a minha revolta contra o meu patrão que reclamou. Então, como eu não posso expressar a minha revolta e a minha raiva naquela circunstância, porque eu estou com medo de perder o emprego, e aí essa energia vai para onde? Quando a gente está muito inconsciente a respeito das nossas ações, aí eu chego em casa, com quem é que eu vou dar aquela esculhambação que eu não dei ao meu patrão? Às vezes ao meu marido, ou ao meu filho, ou à pessoa que divide a convivência mais cúmplice comigo. Isso é deslocamento. Aquela raiva era para o meu marido? Não era. Ele tinha alguma coisa a ver com aquela situação? Não tinha. Gente, às vezes a gente faz isso porque boa parte desses mecanismos ocorrem inconscientemente. É por isso que a gente precisa estar atento às nossas reações. Porque é o que a gente faz, o que o outro provoca na gente, que vai dar as pistas para a gente se autoconhecer. Porque a maioria da gente, quando já veio, já foi, já fez. A gente não vai assim refletir aí dessa minha raiva, a gente já está descontando em quem não devia. E tem até uma brincadeira interessante que eu já vi numa analogia dessa, né? Aí o marido que não consegue dar a resposta agressiva ao patrão, aí dá a resposta agressiva à esposa. Aí a esposa que às vezes se sente, né, numa posição de submissão em relação a esse marido autoritário, aí não pode se confrontar em relação a ele, aí vai descontar em quem? Nos filhos. Aí os filhos que também, né, não se sentem seguros de confrontar os pais, vai descontar em quem? No cachorro. E o cachorro termina mordendo o gato. Isso é deslocamento. E é importante que estejamos atentos a esses nossos comportamentos, porque quando a gente se vê fazendo isso, a gente vai respirar fundo e vai pedir desculpa, e não era com você. Aconteceu uma problemática complicada lá no trabalho, não consegui. E a gente entra no nível de relação muito mais amadurecida com o outro. Terceiro mecanismo, meu Deus, para esse relógio. Projeção. Esse, se brincar, é o que a gente mais faz e o que tem tudo a ver com o tema, o cisco e a trave no olho. O que é a projeção? Joana nos coloca. Há uma natural e mórbida, olha a adjetivação que ela dá. Há uma natural, isso quer dizer que a maioria da gente faz, quer dizer, eu não boto nem a maioria, gente, todos nós fazemos isso. Há uma natural e mórbida, porque é mórbida, porque a gente atrapalha a nossa vida, atrapalha a vida, mortifica a nossa vida e a vida dos outros. Há uma natural e mórbida tendência no ser humano de ignorar certas deficiências pessoais para projetá-las nos outros. Toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinado caráter de alguém, projeta-se nele a qualidade negativa que lhe é peculiar. Há necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si.
Esse mecanismo explica isso que Jesus já nos alertava. Por que é mais fácil olhar o cisco no olho do outro do que enxergar a trave que está no nosso? E a partir dessa reflexão, a gente vai entender a importância dos inimigos em nossas vidas. Porque geralmente são esses pobres que são utilizados como os nossos espelhos nessa projeção de nossa sombra. Então, fulaninho fala mal de mim, não é porque eu tenho aquelas características que ele joga na minha cara, é porque ele é invejoso. É quando a gente começa a vasculhar, e vai se aprofundando nesse processo de autodescobrimento, a gente descobre que a gente é invejoso. Que fulaninho é muito despeitado, que fulaninho tem dificuldade de se relacionar, que fulaninho é uma pessoa muito prepotente, que Beltrano só quer ser não sei o quê. Então, boa parte daquilo que é nosso e que é indesejável de se enxergar, a gente acaba projetando no outro. Por isso que conviver é tão difícil. E, ao mesmo tempo, necessário por demais. Porque como a projeção é inconsciente, se eu não tiver com o outro, como é que eu vou enxergar esses meus conteúdos que eu não faço a menor ideia que eu tenho? A gente precisa um dos outros, inclusive, para poder ser espelho de nossas sombras. E a partir disso a gente conseguir evoluir. Porque quando eu percebo de aí, isso é quem está, tentando trabalhar o seu processo de autodescobrimento. Quando fulaninha me incomoda, quando o Beltraninho, me tira do eixo, aquela expressão, pisa no meu calo, é porque ele pisou no calo, é porque existiu esse calo. E a gente começa, de fato, a gradativamente começar a se questionar. Por que a característica daquela fulana me tira do sério? Por que aquele defeito que o meu colega, que convive conosco, trabalha junto, praticamente está 24 horas convivendo conosco, ele não enxerga e eu enxergo? Ah, que fulaninha é muito arrogante. Aí o outro diz, poxa, eu nunca percebi isso não. Por quê? Ela fez o quê contra você? O outro que está lá, que convive com nós dois, não vê, eu vejo. O que será? Então, a gente gradativamente vai utilizando desses momentos reflexivos que a confrontação da convivência com o outro nos traz para a gente poder se enxergar melhor. Introjeção. Como ela caracteriza esse outro mecanismo de defesa? Caracteriza-se como a conscientização de que as qualidades das pessoas lhe pertencem. A pessoa se introjeta na vida dos heróis, aos quais ama e com quem se identifica, aceitando ser parecida com eles. Assume-lhes a forma, os hábitos, os traquejos, os trejeitos, o modo de falar e comportar-se. Eu não quero nem fazer uma leitura talvez mais aprofundada, porque que a gente gosta tanto de assistir filme de super-herói. Porque, inclusive, eu fui para os Vingadores assistir, tá? Já vou ali aqui confessando. Assisti quase todos. Por que esse lugar nos chama a atenção? Porque talvez esteja lá características que eu não tenho, mas que eu queria ter. Isso acaba sendo uma aproximação que a gente faz. Vou dar outro exemplo para ficar mais próximo ao nosso contexto espírita. A gente admira Chico Xavier. A gente queria muito ter a evolução de Chico Xavier. A gente observa a humildade e a caridade de Chico, assim, diz assim, meu Deus, que alma evoluída. Daqui a pouco está a gente querendo falar manso como Chico. Fazer os mesmos atos caritativos que Chico fazia, achando-se que com isso a gente vai virar Chico. Isso é introjeção, gente. É por isso que a gente precisa fazer as coisas com tanto mais de consciência, porque o problema não é fazer a caridade como Chico fazia, não, tá? Continue na sopa, continue ajudando os necessitados, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que se estiverem fazendo isso, faça de maneira atenta, conhecendo quais estão sendo esses mecanismos internos que estão sendo mobilizados.
Eu estou fazendo isso por uma caridade genuína ou porque eu estou querendo introjetar? Achando que fazendo o que Chico fazia, falando como Chico falava, que eu vou adquirir as características espirituais de Chico Xavier? Não é bem assim. Então, por isso que a gente precisa conhecer um pouco mais esse mecanismo da introjeção. E, por último, ela traz a questão da racionalização, quando nos diz: as razões legítimas dos hábitos e condutas são mascaradas por alegações falsas. Por não admitir o que se prefere fazer e ser, e se tem em conta de que é errado, assume-se a máscara egóica da racionalização. Deixa eu tentar explicar melhor o que danado é isso. Às vezes, aquilo que a gente está doido para fazer, a gente sabe que é errado. E o que é que o nosso ego faz? Arruma uma justificativa para tornar aquilo errado algo aceitável. Então, a gente se justifica. Eu vou trazer um exemplo para tornar mais claro. A gente é doido para sonegar imposto de renda. Coça para querer sonegar imposto de renda. A gente sabe que é feio, é ilegal. Aí a gente, para justificar, assim, eu não faço as coisas direito, assim, eu sou revoltada em ter que pagar o imposto de renda todo, porque o governo é corrupto, porque é negligente. Não estou querendo dizer que as justificativas estejam erradas, não, mas eu só quero que vocês, e a gente precisa se perguntar, é por esse motivo mesmo? Não me digam a resposta, tá? Mas é este o motivo mesmo? Será que no fundo, o que nos incomoda tanto nesse mar de corrupção é porque a gente já é todo trabalhado na honestidade? Ou será que não é o contrário? É porque lá no inconsciente aquele fulaninho faz e o que eu poderia estar desfrutando? Outro processo interessante para a gente, né, poder refletir. A gente se diz que é todo trabalhado na doutrina espírita, que é todo trabalhado no cristianismo, que é um devoto de Jesus, se esforça para ser discípulo de Jesus. E a gente quer construir a paz, armando-se. Isso é racionalização. Aí a gente começa a justificar, não, porque mundo violento do jeito que está, a gente precisa se defender. Gente, a gente acredita nisso. Que só 2 dedinhos de prosa, a gente, com a nossa própria consciência, a gente teria claramente a resposta na nossa cara. Muitas vezes racionalizar isso. Então, estejamos atentos. Será que eu estou querendo me justificar para, né? Como a gente diz assim, dá um jeitinho brasileiro? Todo mundo faz, né? Então, assim, se eu fizer, não é tão feio assim. Se a gente não olha para isso com consciência, a gente acaba, né, dando uma rasteira em si mesmo. Então, conhecer minimamente esses mecanismos, por isso a minha ideia de poder explorar um pouco isso nessa fala de hoje, é para amadurecermos esse entendimento de que a gente precisa estar atentos a nós mesmos. E não é que a gente vai mudar assim no estalar de dedos, não é isso. Mas pelo menos estar mais conscientes a respeito de si mesmo já ajuda demais. Porque ninguém vai extirpar o mal de si. A gente precisa conhecer ele para poder integrá-lo. A dificuldade que nós temos, né, em evoluir é porque a gente fica se mascarando. E aí ninguém cresce. E às vezes a gente acaba atrapalhando a vida das outras pessoas, porque como a gente já se acha mais evoluído, né, porque não faz entre aspas, certas barbaridades que outras pessoas fazem aí, a gente se coloca nesse lugar de salvador da pátria, que pode estar apontando o dedo para fulano e para Beltrano, e além disso, enfiando o dedo no olho do outro para querer tirar o cisco do olho do outro. Com uma trave enorme em nossos próprios olhos. E aí eu gostaria de finalizar com outra observação que Kardec traz nesse capítulo 10, quando ele nos diz, no item que ele fala, não ser julgados, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quando ele nos diz,
Não é possível que Jesus tenha proibido de se censurar o mal. Eu queria terminar com essa contraposição, porque fica parecendo assim: como eu estou cheia de defeitos, eu não posso mais sequer abrir a boca para olhar os problemas do mundo. Não é nesse sentido, tá, gente? Mas é muito mais uma mudança de perspectiva. A gente precisa questionar o mal. O mal. Não as pessoas que o cometem. E às vezes a gente está muito mais preocupado em julgar as pessoas do que ver o mal sendo extirpado. Aparentemente a gente pode achar que é a mesma coisa, mas não é. E é por isso que eu gostaria de trazer essa ressalva que Kardec traz nessa passagem. Não é possível que Jesus tenha proibido de se censurar o mal. Em todas as oportunidades, ele o combateu energicamente. Ele quis nos ensinar que a autoridade da censura se dá em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Se nos sentirmos culpados por aquilo que condenamos nos outros, não temos o direito de ter essa autoridade. E ainda mais, usamos de forma injusta, caso a façamos, o direito de condenação. Além disso, a consciência íntima, recusa todo respeito e toda obediência voluntária àquele que, estando investido de qualquer poder, não respeite as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há maior autoridade legítima aos olhos de Deus do que aquela que se apoia no exemplo que se dá ao bem. Isto é o que ressalta de forma bem clara nas palavras de Jesus. Porque se a gente que não tem autoridade vai estar querendo ensinar o outro, ele pode até não falar nada, mas aquilo não vai ter ressonância, porque no fundo ele vai estar dizendo: e tu tem moral? A autoridade que vem nutrida desta moralidade, ela sim é capaz de ensinar e de levantar multidões. E foi isso que Jesus fez, porque ele tinha autoridade. Vocês viram Jesus apontando o dedo para Madalena, para Zaqueu, para os miseráveis que o circulavam? Apontou o dedo para alguém? Não. Mas ele não negligenciou as ressalvas em relação à extirpação do mal. São duas coisas completamente diferentes. E aí eu finalizo, porque a hora já se foi, com a leitura que está lá no final desse livro, O Ser Consciente, para deixar muito mais um convite a todos nós à reflexão. Que façamos ou empreendamos esse desafio, do autodescobrimento como a estratégia mais segura para a nossa própria evolução moral, espiritual e emocional. E que façamos esse exercício sem ser um tirânico consigo mesmo. Porque assim a gente só vai crescer em sentimento de culpa. Abrimos mão das aparências, é importante a gente abrir mão das aparências. Mas se abrir mão das aparências for no sentido de a gente se achar a pior pessoa do mundo e entrar num outro mal complicado, que é o sentimento de culpa, a gente se paralisa. Então a gente precisa ser muito acolhedor com as nossas sombras, porque esse processo só vai se dar de fato quando nós tivermos compaixão para conosco mesmo. E aí a gente vai observando essa trave e vai a retirando do nosso olho da maneira mais tranquila e espontânea possível. E eu finalizo com essa mensagem de Joana. O homem que se conquista supera os mecanismos de fuga, de transferência de responsabilidade, de rejeição e outros, para enfrentar-se sem acusação, sem justificação, com perdão. Descobre a vida e que se encontra vivo, e que hoje é o seu dia, utilizando-o com propriedade e sabedoria. Não tem passado, nem futuro, nem tempo intemporal da relatividade terrestre. E a sua
é uma consciência atual, fértil e rica de aspirações, que busca a integração na cósmica que já desfruta, vivendo nas expressões do amor a tudo e a todos intensamente. A conquista de si mesmo é lograda mediante o querer. Jesus afirmou que se poderia fazer tudo quanto ele fez, se quisesse, bastando empenhar-se e entregar-se à realização. Para tanto, necessário seria a fé em si mesmo, nos valores intrínsecos que seriam desenvolvidos a partir do momento da opção. Que escolhamos sempre sermos melhores, vivermos uma vida sem desculpismos e com mais responsabilidade e, acima de tudo, aprendendo a se amar com honestidade e transparência. E que Jesus seja sempre esse nosso guia, seguro e misericordioso, que enlaça as nossas almas com muito amor, com muito acolhimento, nos inspirando a sua sabedoria. Muita paz a todos.